Fala aí, alunos, estudantes. Queria hoje comentar um pouquinho sobre o triângulo equilátero, que é um triângulo bem importante quando a gente trabalha essa relação de triângulos que a gente tem. Ele tem algumas coisas importantes, algumas características importantes, que muitas vezes em questões de geometria espacial, geometria analítica e até geometria plana, são importantes. É importante que a gente tenha essas características bem claras no nosso cérebro para a gente conseguir ter o melhor direcionamento na questão, quando a questão aparecer para a gente, com um triângulo equilátero, tá bom? Então vamos lá, vou fazer uma explicação aqui relativamente breve, mas eu quero abordar duas coisas importantes quando a gente fala aqui do triângulo equilátero, tá? Eu quero abordar a questão da altura desse triângulo e a área dele. Tá? Que são informações que a gente precisa ter elas quase que como cartas na manga para a gente usar no momento certo, tá bom? Então vamos lá. Primeiro de tudo, o triângulo equilátero, o nome dele já diz, equilátero, todos os lados iguais. Tá? Então os nossos lados desse triângulo, o lado AC, o lado BC, o lado AB, todos eles são iguais, têm a mesma medida, têm o mesmo tamanho. O que isso quer dizer? Se eu tiver um lado AC valendo 3 centímetros, eu tenho um lado BC que também tem que valer 3 centímetros. E o lado AB, obviamente, também tem que valer 3 centímetros. Tá? Dei um valor para vocês entenderem essa lógica. Mas quando a gente vai trabalhar com qualquer tipo de triângulo que aparecer, a gente não vai ter o valor exato ali de cara, né? A questão vai dar para a gente o valor no momento e a gente vai ter que partir a partir dali, com a nossa resolução. Então, a gente costuma fazer essa noção que a gente precisa de altura do triângulo equilátero e de área do triângulo equilátero de uma forma um pouco mais genérica. Ou seja, uma altura que a gente vai calcular para qualquer triângulo equilátero com qualquer valor de lado dele. O lado dele valendo 3 centímetros ou valendo qualquer outra coisa, podendo valer uma incógnita, podendo valer uma fração, podendo valer uma raiz, tá bom? Então, como é que a gente começa aqui? A gente quer buscar essa altura desse triângulo equilátero, uma fórmula, uma expressão que a gente sempre vai usar para a altura de um triângulo equilátero. Tá? Então, primeiro de tudo, a nossa altura é sempre aquele segmento que ele vai de um vértice até o lado oposto desse triângulo, formando 90 graus. Então, eu vou formar a altura aqui para vocês, aqui, ó, vindo do vértice A, descendo até a base. Tá? Deixa eu botar um pouquinho para cá, descendo até a base. E, obviamente, esse segmento aqui na base, ele vai formar 90 graus. Tá bom? Então, aqui eu vou botar o meu ângulo de 90 graus. Importante para a gente continuar essa nossa resolução. Vou chamar essa minha altura que eu acabei de criar aqui de H. Tá bom? Porque é muito comum a gente ver a altura tanto em retângulos, em triângulos, a gente usar a letrinha H. Tá? Então, é importante vocês também terem a nomenclatura de certas coisas na matemática. A altura, a gente vai usar a letrinha H. Para isso, tá? Para a gente poder calcular essa altura, a gente vai precisar principalmente de uma expressão básica para o lado desse triângulo equilátero. Tá? Esse lado que vai ser igual em todos os lados. Não vou definir um valor, mas eu vou definir uma expressão, uma incógnita. Tá? Então, essa incógnita, eu vou dizer que esse lado BC aqui seria a nossa base do nosso triângulo. Tá? Esse lado BC é a nossa base e esse segmento aqui que eu posso até dar um novo ponto para vocês, vou até antes fazer isso daqui, tá? Quando a gente formou esse segmento da altura, a gente tem um cruzamento dessa altura com a base BC. Então, esse cruzamento pode nos dar um novo ponto, que eu vou nomeá-lo aqui com a letra H. Tá bom? Beleza. Agora, como eu estava falando, esse segmento BC é a nossa base desse nosso triângulo equilátero. E eu vou dar um nome para ele também, tá? Vou dizer que ele vai valer A. Tá bom? Uma incógnita aleatória. A. Vocês poderiam ter usado X. Em alguns livros se usa o L minúsculo, sempre minúsculo, porque a gente está falando de segmentos de reta. Tá?
E aí a gente vai ter esse Azinho aí, certo? Esse Azinho, ele é o lado desse triângulo equilátero que eu botei de uma forma genérica. Por quê? Porque esse Azinho, ele pode ser 3 centímetros, pode ser raiz de 5, pode ser 2 quintos, pode ser todos os valores que vocês conhecem, números naturais, inteiros, racionais, tá? Só que, como é um triângulo equilátero, quando eu digo que o BC vale o Azinho, o AC também vale o Azinho, tá bom? Então esse segmento daqui, vou até botar uma cota aqui ao lado do AC, ele também vale o Azinho, certo? Consequentemente, o BC também vale o Azinho. O que eu vou querer aqui que a gente entenda? A gente quer achar, na verdade, a altura do triângulo equilátero, uma expressão que una, eu consiga calcular direto essa altura do meu triângulo equilátero utilizando o valor que eu vou ter do lado do meu triângulo. É isso que a gente quer. Esse é o nosso foco, tá? Então, basicamente, o que a gente vai fazer aqui para poder ter uma expressão para essa altura do triângulo equilátero? A gente vai olhar individualmente esse triângulo retângulo AHC, tá? Porque a partir desse triângulo retângulo, a gente pode fazer uma relação que vamos ter o nosso H sendo igual a alguma coisa multiplicado pelo nosso Azinho, que é o nosso valor do lado do triângulo equilátero, tá bom? Então é isso que a gente vai fazer. Só que antes disso eu vou fazer mais uma coisa, tá? Importante. Nesse triângulo equilátero, esse lado BC eu chamei de Azinho. Só que como eu vou querer olhar para o lado AHC, vamos ver os segmentos que a gente tem aqui. AH é o Hzinho. AC é o Azinho. O outro segmento, que é o HC, a gente não tem uma expressão para ele definida aqui, né, na nossa imagem. A gente tem só o lado todo, né, do triângulo, não essa pequena parte, do H até o C. O que acontece? Num triângulo equilátero, esse segmento de altura que a gente forma, ele também é chamado de seviana, tá? E a seviana, ela tem algumas características importantes. Na verdade, ela é uma das sevianas. Mas no triângulo equilátero, essa altura, ela também vai corresponder a outras sevianas, que são a mediana e a bissetriz. E por ela também corresponder à mediana, o que a mediana ela vai ser? Tá? Ela é um segmento também que vai de um vértice do triângulo até um ponto do lado oposto. Só que esse ponto do lado oposto é um ponto médio. É um ponto que divide o lado oposto em duas metades. Ou seja, esse segmentozinho daqui, BH, é igual a esse segmentozinho HC. Ou seja, esse segmento HC é uma metade do segmento BC inteiro. E se o segmento BC inteiro é o Azinho, esse segmento HC vai ter que ser a metade do Azinho. Tá bom? Então a gente pode escrever para esse segmento que a gente vai olhar aqui, tá? Esse segmento daqui, como sendo A sobre 2. Tá bom? A metade do Azinho. Vou botar um pouquinho maior aqui para ajudar. Beleza? E aí, eu vou fazer assim. Eu vou apagar esse Azão aqui, porque a gente não vai usar ele agora, apesar dele estar aqui, né? Seria importante. Vou deixar sem ele, só para a gente poder identificar o triângulo AHC e fazer a nossa relação que a gente vai precisar usar aqui para achar essa altura, que é o Teorema de Pitágoras. Tá? O que o Teorema de Pitágoras ele faz para a gente? Basicamente, é uma relação para triângulos retângulos, onde a gente vai relacionar a nossa hipotenusa, tá? Nosso triângulo retângulo está aqui, AHC. Ele é retângulo porque tem um ângulo de 90 graus. O ângulo de 90 graus, oposto a ele, vai ser a nossa hipotenusa. Então, esse segmento AC é a nossa hipotenusa.
tá bom? Com isso, o que a gente vai ter? Os outros dois segmentos que formam esse triângulo também, tá? O Hzinho e o A sobre 2, eles são os nossos catetos. E olha como é fácil montar o Teorema de Pitágoras. Eu vou botar de uma forma que vocês vão entender, diferente do comum, tá? O comum a gente usa letrinhas minúsculas, mas talvez a gente confunda com as letras que já estão aqui. Tá? Mas entendam isso como uma abreviação dessas palavras. Tá? Num triângulo retângulo, a gente vai ter exatamente esses segmentos, tá bom? Vamos lá? Temos aqui o ângulo de 90 graus. Tá? Esse segmento daqui, que está adjacente ao ângulo de 90, é um dos catetos. Esse segmento também, que está adjacente a esse ângulo de 90 graus, é outro cateto. Então, vou botar aqui cateto. E o segmento oposto ao ângulo de 90 é a hipotenusa. Certo? E o Teorema de Pitágoras, ele faz o que para a gente? Ele cria uma relação que basicamente vai ser essa. A gente vai pegar a nossa hipotenusa, abreviada, e vamos elevá-la ao quadrado. E isso vai ser igual a um dos nossos catetos ao quadrado, mais o outro dos nossos catetos ao quadrado. Tá bom? Não se confunda, não é o mesmo cateto. Tá? Esse cateto seria um desses e o outro. Tá bom? Isso aqui é o Teorema de Pitágoras. A gente relaciona os segmentos de um triângulo retângulo. Tá? O que a gente vai fazer a partir de agora, gente? Vamos usar o Teorema de Pitágoras nesse triângulo retângulo que se formou ali dentro do triângulo equilátero. Tá bom? Lembrando, o foco é achar a altura, uma expressão para a altura do triângulo equilátero. Tá? Então, vamos lá. O que vai vir essa hipotenusa desse triângulo equilátero daqui? É o Azinho, tá? Oposto ao ângulo de 90. Então, vou pegar esse Azinho e vou elevá-lo ao quadrado. Tá? Vou escrever aqui embaixo. Vou fazer aqui Azinho ao quadrado. A gente vai igualar um dos catetos ao quadrado. Pode ser o cateto que está na vertical, o Hzinho. Tá? Ele é um dos catetos. Então, a gente escreve Hzinho ao quadrado mais o outro dos catetos ao quadrado. O outro dos catetos é o A sobre 2. Como o A sobre 2 é uma fração, a gente não pode escrever assim. Porque se a gente escrever assim, parece que é só o A que está elevado ao quadrado. E tem que ser toda a expressão A sobre 2. Então, a gente bota um parênteses. Para poder toda a expressão estar elevada ao quadrado. Beleza? Com isso, a gente basicamente vai ter que pegar essa equação que tem um H, tá? Que é o que a gente quer. A gente vai isolar isso. A gente vai olhar para essa equação. Não é uma equação que a gente vai resolver e calcular nada. É uma equação simplesmente para a gente isolar uma das letras. Porque a gente quer achar uma expressão para o H, para a altura. Que seja em função do lado do nosso triângulo equilátero, o Azinho. Tá bom? De um lado vai ter um H isolado, do outro vai ter uma expressão com um Azinho, que é o lado do triângulo. E é por isso que a gente vai criar essa expressão, para facilitar o nosso processo de achar a altura do triângulo equilátero. Isso aqui é a demonstração. Depois que vocês entenderem como vocês chegam nesse H, é importante que vocês revejam simplesmente para entender o passo a passo. E caso não lembrem a expressão, que é uma expressão comum, a gente costuma falar para os alunos que é bom vocês lembrarem, pelo menos vocês vão ter o passo a passo, a visualização da demonstração. Isso é importante na matemática. Não adianta a gente só entregar uma fórmula para vocês e vocês usarem ela de qualquer jeito. Tá? Mas como essa é uma fórmula importante, é bom vocês terem a noção da demonstração nesse momento. Tá bom? Então, continuando aqui. O que a gente vai fazer agora? Tá? Vamos pegar essa fração que está elevada ao quadrado e vamos tirá-la do parênteses. Ou seja, vamos elevar ao quadrado tanto o numerador quanto o denominador. Tá? Vamos reescrever essa equação toda
Onde a gente não vai mexer, a gente só repete. Tá? Então, vou reescrever aqui o a ao quadrado igual, sempre olhando para a equação que está acima, h ao quadrado mais. E agora, vamos elevar o a ao quadrado, vai ficar a ao quadrado mesmo, e vamos elevar o denominador ao quadrado. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que é 4. Então, a gente vai ficar com esse formato agora. Tá? A gente tirou aquele a ao quadrado, a sobre 2 do parênteses, porque a gente elevou todo ele ao quadrado. O numerador, parte de cima, e o denominador, tá bom? Parte de baixo. O que a gente vai fazer agora, gente? Vamos fazer isso aqui de uma forma que fique, de novo, o h isolado, porque é o que a gente quer. Tá? Então, para isso, a gente tem duas formas. Ou a gente deixa o h já aqui, onde ele está, do lado direito da equação, lado direito, porque o igual que separa, tá? Igual separa esquerda do igual, direita do igual. Tá? O h está à direita do igual. A gente já pode deixar ele aqui. Tá bom? É o que eu vou fazer. Só que para deixar ele isolado, isolá-lo significa tirar do lado dele quem está do lado dele. E tem alguém somando com ele, que é exatamente esse a ao quadrado sobre 4. Eu vou ter que mandar esse a ao quadrado sobre 4 para o outro lado da minha equação, para o lado esquerdo. Tá? Como esse a ao quadrado sobre 4 está somando com h ao quadrado, ele vai para o outro lado, fazendo a operação inversa. Tá? A operação inversa desse mais, que é uma soma, é a subtração. Então, isso aqui vai ficar como? Repito meu a ao quadrado, já estava lá do lado esquerdo, vou botar menos, e agora sim esse a ao quadrado sobre 4. Tá bom? Ele vai vir aqui encaixar bem aqui, né? Entre o a ao quadrado e o igual. Então, depois dele vai vir o próprio igual, né? Que estava ali. E depois do igual só vai ter o h ao quadrado, que é o que a gente queria, deixar o h ao quadrado bem isolado. Tá bom? Depois a gente joga ele para a esquerda, a gente faz um esqueminha aí para a gente conseguir deixar ele h igual ao que a gente quer, tá bom? Para ficar bem com a cara que a gente costuma ver, tá bom? Então, antes de tudo, tá? A gente vai precisar pegar essa subtração que tem o a ao quadrado, tá? Tem a mesma parte literal, tem a mesma letra e o mesmo expoente. Então, a gente vai poder unir essas coisas. Só que o a ao quadrado não é uma fração, pelo menos não ainda. Tá? E o a ao quadrado sobre 4, ele é uma fração. Então, a gente vai precisar tornar esse a ao quadrado uma fração. Tá? O melhor esquema para vocês poderem fazer aqui, apesar de ter uns bizus, ter umas dicas, é o que eu falo. Soma e subtração de fração é um outro esquema, é uma outra matéria que também é importante. Depois eu dou até uma olhada nisso com vocês, para a gente poder revisar legal. Mas quando vocês têm um esquema de subtração ou soma de frações, vocês precisam que essas coisas que estejam se somando tenham todo mundo cara de fração. Todo mundo. Por quê? Porque a gente só pode realmente somar ou subtrair frações quando elas tiverem o mesmo denominador. O que acontece? Essa fração tem um denominador 4. Essa fração nem tem cara de fração. Então vocês vão olhar e pensar, cadê? Né? Isso não é fração. Que denominador é esse que tem que ser igual o do meu outro termo que eu estou subtraindo? Tá? Então, o que acontece? Todo termo que não tem cara de fração, na verdade, pode ser reescrito como uma fração sim. Uma fração com denominador 1. Tá? Então, eu posso simplesmente pegar aqui embaixo desse a ao quadrado e botar o 1. Por quê? Porque a fração nada mais é do que uma divisão. E se eu estou escrevendo a ao quadrado divididos por 1, vai dar o próprio a ao quadrado. É como se eu não estivesse mexendo naquele a ao quadrado. Na verdade, eu só eu faço aparecer esse 1 no denominador para a gente poder fazer o processo correto de soma e subtração de frações. Tá? Soma e subtração de frações. É importante vocês terem essa informação na cabeça de vocês. É uma operação matemática que ela demanda esse trabalhozinho, tá? Para fazer ela de forma correta.
Primeiro você aprende de forma correta, depois você aprende com dica, bizu, forma rápida, o que seja, tá? Mas primeiro você aprende da forma correta. A forma correta é você soma ou subtrai frações quando elas tiverem o mesmo denominador, tá bom? Beleza, botei o meu denominador 1 ali. Só que isso não faz muita diferença, né? Por quê? Porque, poxa, eu tenho frações com denominadores diferentes. O que eu acabei de falar? Eu só posso somar ou subtrair? Eu só posso quando eu tiver denominadores iguais. Para eu ter denominadores iguais aqui, eu preciso de alguma forma alterar alguma dessas frações, tá? Ou as duas. O que acontece? Existe também um conceito que a gente trabalha em frações chamado fração equivalente. Fração equivalente, basicamente, é você multiplicar o seu numerador e o seu denominador ao mesmo tempo, tá? Ou dividir, multiplicar ou dividir, pelo mesmo valor. O que eu quero dizer com isso? A gente precisa que essas frações, esses termos com fração, tenham o mesmo denominador. Uma delas já tem um denominador 4. Não seria interessante que essa fração daqui também tivesse um denominador 4? Sim, né? Porque aí eu teria ambas com um denominador 4. Usando essa ideia de fração equivalente, o que eu posso fazer então? Eu posso simplesmente pegar essa minha fração daqui, tá bom? Eu vou botar aqui para a direita, tá? Vou pegar ela aqui e vou multiplicar. Eu vou botar mais para cá, né? Sei lá. Não está muito legal do lado desses dois aqui. Vou botar aqui, ó. Eu vou multiplicar por 4 em cima e embaixo. Então, estou multiplicando o a ao quadrado por 4. Estou multiplicando o numerador por 4 e o denominador por 4. Beleza? O que vai acontecer aqui, gente? Quando eu multiplico esse a ao quadrado por 4, o 4 ele vai vir para frente do a ao quadrado. Então vai ficar escrito assim: 4a ao quadrado sobre 1 vezes 4 é 4. Pronto. Eu fiz uma fração equivalente daquele a ao quadrado sobre 1. Tá bom? E aí repito o resto. Menos a ao quadrado sobre 4. Que é o que já tinha. Né? Era aquela fração que veio para o lado esquerdo. Isso é igual a h ao quadrado. Eu sei que essa parte é a parte mais chata. Mas quando vocês pegam bem esse processo de entender que soma e subtração de fração só pode ser feito com denominadores iguais, vocês sempre vão buscar fazer isso. Tá bom? E aí, obviamente, depois vocês vão poder fazer a conta corretamente, do jeito que tem que ser feito. Agora que eu tenho os denominadores iguais nessas duas frações, eu vou sempre, quando eu tiver essas frações, nunca subtrair denominadores. Eles vão apenas se manter ali. Tá? Porque o denominador, ele basicamente é uma forma de você dividir uma fração em tantos pedaços. Mas os pedaços estão no numerador. O numerador corresponde aos pedaços da fração. E como elas estão agora na mesma proporção, elas foram divididas, frações foram divididas em 4 pedaços, a gente pode simplesmente tirar os pedaços de uma do pedaço da outra, né? Então, tirar do 4a ao quadrado o a ao quadrado, né? Uma subtração, eu estou tirando. Então, como é que eu subtraio esse 4a ao quadrado do a ao quadrado? Basicamente, eu subtrair o 4a ao quadrado menos a que seria 1a ao quadrado. 4 menos 1, 3. Então, a gente vai ter aqui, basicamente, deixa eu botar para cá, a gente vai ter 3a ao quadrado, e como eu falei para vocês, né, a gente repete o nosso denominador. Tá bom? É como se eu tivesse uma fração que tivesse 4 pedaços, eu tirei 1. Sobrou 3 pedaços. 3a ao quadrado. Isso aqui é igual ao nosso h ao quadrado. Tá bom? Estamos chegando no final da ideia aqui da altura do triângulo equilátero. O que acontece agora, gente? Eu vou simplesmente só trocar de lado as duas coisas para o h ao quadrado ficar na esquerda. Tá bom? Não estou pegando um que está somando de um lado e jogando para o outro lado subtraindo. Não, eu só vou espelhar essa equação. O que está na minha direita vai exatamente igual para a esquerda e o que está na esquerda vai exatamente igual para a direita. Então, eu vou escrever aqui embaixo h ao quadrado é igual ao 3a ao quadrado sobre 4.
Beleza? E por fim, né, vamos terminar aqui. A gente já está quase terminando de isolar esse H. Tem um quadrado ali em cima dele, tá bom? Como é que o que eu faço agora com essa potência ao quadrado? Eu vou basicamente pegá-la e vou jogar ela para o outro lado. Que nem eu fiz com essa soma aqui, dessa fração, e joguei para o outro lado da equação. Só que esse processo de jogar para o outro lado, pensem sempre que eu vou fazer a operação inversa. Então vocês têm que entender que operação está acontecendo naquele momento. Tá? São 6 operações. São 6 operações. A gente tem adição, que é a inversa é a subtração. A gente tem multiplicação, que a inversa é a divisão. Ou uma fração, né? E a gente tem a potenciação, que é o caso daqui, e a inversa é a radiciação, tá? Raiz quadrada, né? Que vocês costumam muito ver, tá bom? Então aqui vocês têm uma potência a ao quadrado. Quando eu pegar aqui e quiser jogar para o outro lado, eu vou ficar assim, ó. O h, só h, igual todo esse lado direito vai ter uma raiz envolvendo ela. Uma raiz quadrada. Tá? E raiz quadrada teria um 2 aqui, tá bom? Aqui que seria o lugar que diz que nossa raiz é quadrada, cúbica, quarta, tá? Mas quando ela é uma raiz quadrada, a gente não precisa botar esse índice, tá? O nome disso aqui é índice. Esse pedacinho da raiz. A gente não precisa botar. Sem nada já indica que é uma raiz quadrada. Mas saibam que tem um 2 ali escondido, tá? E aí, reescrevo, né, a fração que estava do lado direito. Porque essa raiz ela veio preencher todo o meu lado direito. Tá bom? Ela estava em cima do h, que era tudo que tinha do lado esquerdo. E ela foi para o lado direito preencher tudo que tinha do lado direito, que era o 3a ao quadrado sobre 4. Tá bom? O que agora é legal? Para a gente poder terminar isso daqui e chegar finalmente no valor do h. Toda vez que vocês têm raízes e vocês têm que tirar coisas das raízes para deixar uma forma mais simplificada, é importante que vocês vejam dentro desses termos que estão dentro da raiz, primeiro, se tem somas e subtrações, tá? Porque somas e subtrações vão ser coisas que às vezes vocês não vão poder tirar nada da raiz, tá? Vocês vão ter que fazer algum processo de fatoração primeiro. Mas, se tiver apenas multiplicações e divisões, tá bom? E potências, vocês vão poder tirar coisas da raiz. Basicamente é vocês conseguirem separar esses termos que vocês têm aí, se multiplicando e se dividindo, tá bom? E, em cima de cada um desses termos, ver se todos eles, ou algum deles, tem uma raiz exata, né? Uma raiz, no caso daqui, quadrada. Por exemplo, né? Vamos fazer aqui, ó. A gente pode até fazer do lado aqui que fica mais fácil. A gente vai ter aqui, ó, raiz de... Eu vou escrever, ó, 3 vezes o a ao quadrado sobre 4, tá bom? A gente vai analisar cada um deles. O 3. O 3 tem raiz exata? Não tem. Porque nenhum número vezes ele mesmo, nenhum número, pelo menos, racional vezes ele mesmo, vai dar o 3. Tá? Então o 3 ele é o primeiro carinha que vai continuar aqui. Tá bom? Ele vai continuar como raiz de 3. Eu estou tirando só ele da raiz, mas vocês já vão entender o porquê. O próximo que eu vou ter que analisar é o a ao quadrado. Mas o a ao quadrado, o a está elevado ao quadrado, dentro de uma raiz quadrada. O a está sofrendo uma operação, só que essa operação está dentro de uma outra operação que é inversa. Então, essa potência ao quadrado e essa raiz quadrada, para o a, ele vai cancelar, tá? Essas operações. Vai ficar só o a. Como eles estavam se multiplicando, o raiz de 3 aqui, que continua dentro da raiz, vai continuar multiplicando com esse a. Agora só a, sem estar elevado ao quadrado e sem estar dentro da raiz. E por último, essa divisão por 4 é uma divisão, tá? É um dos fatores que a gente vai ter que analisar também para ver se a gente consegue tirar da raiz, tá? Mas o 4, a raiz do 4 claramente é o 2. A gente já conhece, porque 2 vezes 2 é 2 ao quadrado, dá 4. Então a gente tem uma raiz exata para o 4, tá? Que é o 2. Como esse 4 estava na parte de baixo, né, no denominador,
de tudo isso aqui, eu posso botar dessa forma. Tá bom? Por fim, a melhor forma da gente escrever isso daqui, na verdade, é assim. A gente bota o A lá para a esquerda do raiz de 3. Tá? Não precisa botar a multiplicação no meio deles agora, porque a gente sabe que quando a gente tem esses termos lado a lado, eles estão se multiplicando, a multiplicação só fica escondida. Tá? E o sobre 2. Beleza? Então a nossa forma final para a altura do triângulo equilátero, que a gente queria tanto achar, vai ser A raiz de 3 sobre 2. Show de bola? Bem, é um processo que ele não é exatamente rápido para quem está vendo pela primeira vez, mas para quem já está acostumado, já faz questões mais complexas de geometria plana, é uma fórmula que ela basicamente está quase que enraizada para quem vê alguma questão com triângulo equilátero. Tá? Vocês terem a ideia da altura do triângulo equilátero é mais importante até do que ter a área, porque a área pode até ser calculada depois usando a altura do triângulo equilátero. Vocês não precisam ter uma fórmula já direta para a área. Se vocês entenderem essa fórmula da altura do triângulo equilátero, já ajuda uns 95%. Tá bom? Então, só um exemplinho aqui rápido para a gente poder fechar essa explicação. E no próximo vídeo eu gravo uma explicação sobre a área do triângulo equilátero, tá bom? Que seria o que basicamente? Vamos lá. Eu tenho um triângulo, calcule, né? Calcule a altura do triângulo equilátero que tem seu lado medindo 8 centímetros. Tá bom? Como é que a gente calcula essa altura? A gente não precisa desenhar o triângulo equilátero. Pode ser bom no sentido de vocês visualizarem, tá bom? De desenhar o triângulo, botar ali o lado dele medindo 8. Mas essa altura, só pelo fato de vocês desenharem, não vai sair se vocês não lembrarem a fórmula da altura do triângulo equilátero. Tá bom? Então, eu posso até fazer um esboço aqui do meu triângulo. Vou até fazer aqui para vocês um esbocinho desse triângulo equilátero. Tá? Essa aqui é a nossa altura. Esse é um desenho perfeito, tá, gente? É um esboço. Tanto que eu não vou nem alinhar ali bonitinho. Tá bom? Esse nosso lado, vamos botar aqui na base, vale 8 centímetros. Tá? E a gente quer achar essa nossa altura aqui. Isso aqui é a nossa altura. Que ela vai valer quanto, gente? A gente acabou de ver. É só usar a nossa fórmula do A raiz de 3 sobre 2. Tá bom? Lembrando que a gente usou essas letras padrões, H como altura e A como lado do triângulo equilátero. O nosso lado não vale 8? Então o nosso Azinho vale 8. Então a gente escreve o A, né, trocando ele por 8. 8 raiz de 3 sobre 2. Podemos cortar aqui o 8 com 2, tá bom? A gente pode fazer uma simplificação dessa fração. Que nem eu falei lá da fração equivalente, funciona parecido, né? Eu posso dividir por 2 em cima e embaixo. Eu posso dividir por 2 para poder simplificar o meu fator 8 e o meu denominador 2, tá bom? Uma forma que a gente usa também estamos cortando eles, porque a gente sabe que eles podem ser simplificados por 2, e a gente, em vez de botar esse processo de dividir por 2 e só na próxima linha botar o resultado, a gente já bota esse resultado em cima e embaixo, né? A gente cortou aqui, sabe que vai dividir ambos por 2, escreve aqui então 4 e aqui 1. Tá bom? Então essa é a nossa altura, por fim, ela vai ser uma altura que vale 4 raiz de 3 sobre 1, então é apenas 4 raiz de 3. Nossa unidade era centímetros, então 4 raiz de 3 centímetros. Tá bom? Isso aqui é uma aulinha, sei que não foi tão rápida, sobre o triângulo equilátero, mas para vocês poderem ficar bem safos
nessa noção de como chegar nessa altura e como vocês usarem, tá? Porque às vezes a gente simplesmente só pega a fórmula e usa e acabou e não serve de muita coisa se a gente não entende de onde vem isso daí, tá bom? De novo, muito importante, porque o triângulo equilátero é uma figura que cai em vários momentos, na geometria espacial, na geometria analítica, às vezes em questões de funções, por que não? Tá bom? Então, é isso. Espero que tenham gostado, tá bom? E no próximo vídeo eu trago a noção de área que vai fechar essa noção dos triângulos equiláteros, que são figuras extremamente importantes na geometria plana. Falou? Abraço.